Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária, aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído. Temos aqui muitas histórias boas para contar. E o nosso convidado de hoje é Bruno Pegorim. Ele tem muita história para falar sobre o mundo empresarial dos negócios. Ele saiu aqui da cidade, o bauruense, foi para a Universidade Federal do Paraná e também, depois, como trainee, veio para a cidade novamente como empresário. Vamos entender um pouquinho sobre esse mundo dele dos negócios, e como que ele decidiu, tão jovem já, ir para esse segmento. Olá, Bruno, seja muito bem-vindo à Conversa Diária. Eu costumo dizer que aqui é um bate-papo entre amigos. Fica muito à vontade e obrigado, claro, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, com o convite também do Renato, que a gente está há muitos anos já se acompanha aqui, as trajetórias se entrelaçam desde muito tempo. E eu fico, enfim, muito agradecido de estar aqui e compartilhar um pouquinho daquilo que eu já experimentei por aí. Bom, você sabe muito bem como que é o jogo dos negócios, você aqui é empresário, só que antes de entrar nesse mundo empresarial, e você é uma pessoa muito decidida, que nós estávamos falando aqui nos bastidores, Sim. Que com 17 anos já sabia que queria fazer administração, sair da cidade, Só que antes de entrar nesse assunto, vamos entender um pouquinho quem é Bruno Pegorim, desde a infância até como foi essa saída de Bauru e volta para a cidade. Eu nasci em Bauru, cresci aqui em Bauru, e lá na época de escolher o que eu queria como profissão, acho que como todo mundo passa por aquela época de quer ser veterinário, quer ser ou diversas profissões, e aí eu me encantei com a administração. Eu lembro que muita gente perguntava, mas por que administração? Tem algumas brincadeirinhas com quem faz administração na época, não sabe o que quer, vai fazer administração, e eu tinha muita convicção do que era o curso. Fui estudar o que era esse curso. A família já tinha empresa, então despertou esse interesse de como que a empresa funciona, como ela cresce, como ela atinge seus objetivos. E aí, na época, comprei na banca de revista o Guia do Estudante e vi quais eram as principais universidades de administração do Brasil. E aí fui prestar vestibular, fui viajar atrás de uma vaga, E eu tinha muita intenção de ir para fora de Bauru para um conhecimento, um desenvolvimento. Eu achava que era necessário viver fora de casa, saber como funciona uma casa, me virar sozinho ali, e também experimentar estar num outro centro, longe. Então, acabei sendo aprovado em Lavras, depois em Santa Catarina, e a cidade com maior porte foi Curitiba. Por coincidência, a gente passou ali na época da virada do ano, e eu conhecia a estrutura da faculdade, me encantei com Curitiba, com a estrutura da Federal do Paraná, e tive a sorte de passar ali no vestibular. E fui com essa intenção, com esse interesse, com muito apoio dos meus pais, minha mãe em especial, que fazia muito essa força, não vai, que é bacana para você, para o seu desenvolvimento. O pai era um pouco mais assim, querer estar debaixo da asa, de cuidar, de estar próximo, mas foi um grande incentivador também, um grande apoiador dessa mudança lá para Curitiba, onde eu me encantei. E aí, com o curso, com cada disciplina, para mim era maravilhoso estar ali, estudar e ler aquilo que a gente tinha, ter as experiências que a gente tinha, que a administração, a beleza da administração é isso, Ela serve desde uma pequena empresa até uma multinacional, que eu tive a oportunidade de estar nesse período, faculdade, pós-faculdade, tinha mais ou menos um desenho de trajetória profissional que eu queria seguir ao longo ali do início de carreira, Então, foi mais ou menos assim que eu desenhei. E olha, é muito importante uma fala que você trouxe aqui, porque assim, você menciona que as pessoas brincam, quem não sabe o que quer fazer, vai fazer administração, mas a importância de entender isso, dos estudos, do que você já tão cedo conseguiu observar, entender e buscar conhecimento, porque se você não tem realmente o conhecimento necessário, você pode falir uma empresa, Tem isso também. Então, a administração, ela tem a sua grande importância. Fale um pouco para a gente, e o período também que você foi trainee, trabalhou em bancos. Isso. E depois veio aí para a questão, como já empresário, voltando para a cidade. Então, na época eu tinha esse desenho, eu sabia mais ou menos o passo a passo que eu tinha que seguir para construir uma carreira.
Então, tinha que primeiro, lógico, ter uma boa dedicação na faculdade, nas disciplinas, independente da dificuldade que se colocava ali ou não. Então, o pessoal que tem mais facilidade com exatas, e aí acaba cálculo financeiro, essas coisas, não importa, né? Você tem uma única chance de estar ali porque aquele dia passou, e isso era muito ensinado. Eu tive excelentes professores lá, com experiências magníficas que podiam ser divididas com a gente. Então, lá no meu passo a passo, eu sabia que eu queria participar do programa da Empresa Júnior. Então, dentro da faculdade, dentro da Universidade Federal do Paraná, ali no campus, onde a gente tem a Empresa Júnior do campus, né, que tinha um trabalho maravilhoso, e ali é muito bacana porque não tinha nenhum tipo de amarra. Eram todos estudantes gerindo e desenvolvendo uma empresa de uma maneira muito apaixonada e planejando o futuro por um período muito curto. Então, ali você podia ficar no máximo 2 anos. Então, você entrava... E quem passa no processo de uma empresa júnior de uma universidade sabe da importância também, né? Assim, foi difícil encontrar ou reunir ou organizar de uma maneira, né? Para quem gosta do tema administração, ter aquela paixão tão natural e desenvolvida por uma coisa que vai ficar. Então, a pessoa mais experiente que a gente tinha dentro da empresa júnior, até pela própria organização dela, eram 3 anos que era o diretor da empresa. Os outros todos eram obrigados a sair, porque ele tinha que deixar esse legado para frente. Então, a empresa continua lá, eu continuo acompanhando lá os grandes, os feitos que eles continuam, e o desenvolvimento das pessoas e dos produtos, porque apesar de ser uma empresa júnior, de ter ali um CNPJ, tinha uma diretoria, e desenvolvia produtos, e me ajudou isso também quando eu voltei. Que um dos produtos que eram vendidos para essa empresa era a parte de pesquisa, né? Então, assim, depois de algum tempo, quando eu volto para Bauru, depois eu toco nesse tema, mas eu aprendi como que se fazia pesquisa de mercado, assim, com o excelente professor Pedro Steiner, acredito que ainda continua na faculdade, então ele acompanhava a gente no produto que era vendido para multinacional. Então, assim, como desde do primeiro passo da escolha e definição de amostra, como pesquisa, a confiança da pesquisa, até a entabulação do produto e entregar o resultado final. Então, isso foi muito importante ali e me ajuda depois quando eu volto para Bauru. Então, depois da empresa júnior, de conhecer tudo isso, eu fui buscar um estágio, já preparando para uma carreira que eu tinha desenhado. Eu fui, na época, convidado para participar de um programa de desenvolvimento que chamava Crescimento na Craft, o inglês Growing at Craft, que hoje é a Mondelez. Então, eu fui para uma área, conheci assim, a estrutura do que era um canal, na época era o canal de vendas da empresa. Tive muita sorte de ter muita gente ali, para cuidar de um sistema que estava nascendo, hoje baseado em Excel, era uma coisa que tinha que ligar vários universos. Eu acho que essa ligação de universos estava um pouco na minha história. Então, eu tinha que ligar lá o pequeno varejo à estrutura de uma empresa multinacional, que essa informação que a gente colhia e refinava ia para mundial, né? Para a empresa, para a matriz, dentro de uma organização. Então, ali foi um baita do ensinamento. Eu passei por 2 departamentos, inicialmente em vendas, dentro de um canal de distribuição, que é aquele pessoal que vai atender aquele varejo pequenininho. A gente brincava, lá na padaria, aqui do lado, eu sei que tem tal produto. E depois de um tempo, essa ferramenta que eu tomava conta migrou, eu entrei como estágio e acabei sendo efetivado de uma maneira muito rápida. Depois, essa estrutura que eu estava tomando conta, subiu, a gente brincava que subiu de departamento, ele mudou e foi para inteligência de vendas, e ali eu fiquei por mais ou menos um ano e pouco, entre estágio e analista, né, na época que eu estava. Foram 2 anos ali muito proveitosos, um time que também muito apaixonado, que conhecia muito, até hoje, de vez em quando eu troco algumas mensagens lá com o pessoal que estava com a gente, que fazia parte do time, meu chefe, o Gilberto, depois o Rafael. Enfim, me ensinaram muitas coisas. E não só na Craft, como você está trazendo, você também trabalhou na área bancária. Depois, saindo, aí isso, com o final da faculdade, eu tinha entendido que era no meu passo a passo ali, que eu tinha desenhado para a minha trajetória, eu fui procurar os programas de trainee, que era o grande objetivo de fazer a administração, era entrar no programa de trainee e depois seguir. Então, fui convidado para o Unibanco, né? Na época eu entrei pelo Unibanco, e também o programa de desenvolvimento que acelera demais, foi extremamente importante para a minha carreira, tanto na Craft quanto no Unibanco, que eu tive a oportunidade de conhecer, e dentro de um ano, né, basicamente a gente ficava muito pouco tempo na área final que a gente atendia, mas eu conheci todas as instituições de ensino de ponta
e grandes figuras do universo bancário, e ali em um ano, que era a duração do meu programa. Então, desenvolvendo os projetos, esses dias eu estava comentando, eu conheci uma das primeiras pessoas que desenvolveu as tabelas atuariais, enfim, os modelos de crédito, assim, que foram incipientes no Brasil, a história das estrelas do Itaú, ele estava junto nessa criação, além de grandes executivos, né, que a gente tinha dentro do banco, que fizeram parte da formação. Então, circular dentro do banco, entender como ele funciona, a responsabilidade e como as coisas funcionam para valer mesmo, né? Então, a gente vê qual que é o impacto da Selic dentro de uma estrutura, como é que o banco se comporta com o dinheiro que coloca ali, como é que ele direciona as estruturas em si, e isso o bacana de ter entrado dentro de uma equipe, né, de um grupo de trainee, é que vocês tinha até toda a estrutura, você conhecia a estrutura numa apresentação, mas conhecia ela no dia a dia também. Aquela conversa ali no final do dia, como é que foi? Cara, tive um problema assim e foi resolvido de outra maneira. E eu saí então de uma empresa no Brasil que tinha 5, 6 mil, era uma multinacional extremamente organizada, para uma massa em torno de 40 mil pessoas, 35, 40 mil pessoas no primeiro ano. Isso você estava em qual cidade? São Paulo. Em São Paulo. Então eu saí de Curitiba em 2007 para 2008, dezembro de 2007, chego em São Paulo em 2008 e entro no programa de trainee. E no final do ano, na virada para 2009, todo mundo foi anunciada a fusão com o Itaú, que foi outra grande experiência fantástica, que a gente viu o que é, enfim, essa organização desse tamanho, que aí juntaram mais de 100 mil pessoas, né, dentro de um guarda-chuva, uma liderança, como é que se trabalha os valores, e é engraçado você estar do lado de dentro, porque as pessoas defendem muito, né, e era natural que seja aquela história de defender a cor, defender a camisa, e aí aquele conflito, pô, eu era azul ontem, agora temos que ser laranja. Então essa foi uma fase bacana da vida que eu aprendi bastante também. A gente tinha uma permeabilidade pela estrutura onde a gente estava, a gente olhava bastante para clientes também. Então tinha uma visão longitudinal do Brasil todo, de todos os produtos que vinham para varejo, então a gente acabava acompanhando isso. E mesmo diante de toda essa experiência, esse acompanhamento, que foi muito importante, né, para a sua formação, na prática, inclusive, não só acadêmica que você passou, você retorna depois para Bauru, no período de 2010. Isso, tá terminando ali o período, né, já estava como dentro já estava estabelecido na área que eu em tese continuaria, e dentro da faculdade de administração, eu acho que era um momento também, e eu acredito que esse momento continua, essa visão do empreendedorismo, de como é que ele traz, quais os benefícios para a sociedade, como é que você muda o mundo através do empreendedorismo, fazendo isso, agregando muita coisa que a gente ouvia na faculdade lá, como que você agrega valor? Então, desde a sua atividade, dentro da sua empresa, dentro de uma cadeia, né, de qualquer ela que seja, onde que eu estou agregando para valer o valor. Até trazendo um exemplo, então, onde e como agregar valor. Tem algum exemplo para trazer para nós, né, desafios que você enfrentou nesse período aí, nesse ciclo, tanto trabalhando na Mondelez como no Itaú? Olha, acho que é interessante compartilhar também. Eu assim, quando eu comecei e voltando para Bauru aí no processo também. Sim. Então, assim, lá entrando na Mondelez, era uma área que eu estava com produto, eu tinha um sistema com bastante desafio. Ele não era pouco acreditado, né? Então, assim, a gente tinha desafio de atualização, porque diferente hoje que a gente vê as coisas online, né? A gente está falando de 2007, 2006, essa atualização vinha de uma maneira bem complexa, precisando da ajuda das pessoas que estavam na ponta, que tinham pouco compromisso, de fato, com aquilo que a gente tinha. E ali era uma oportunidade, eu tinha que agarrar, né? Então, aquela coisa de o cavalo passa selado uma vez só. Então, assim, aquela foi minha grande oportunidade. E ou eu escolhia ficar arrastando arquivo, literalmente, digitalmente falando, mas copiava arquivo e colava, ou eu podia fazer daquilo uma bela limonada. Então, eu lembro que numa das últimas reuniões, antes de me desligar, dentro de um auditório, foi colocado lá que aquele sistema que eu tomava conta passava a ser parte das metas das pessoas. Então, assim, para que isso, ele precisava ser um sistema confiável, ele precisava ser um sistema que trazia a realidade, ele precisava ser atualizado muito rápido. Então, até por questões ali que a gente tinha de velocidade, de saber se o produto estava na ponta ou não. Então, eu trouxe essa confiança, aí começa a montar painel, começa a montar
tá na moda, ou teve um tempo atrás, é dashboard, que você começa a enxergar. Na época a gente nem se atentava a esse nome, mas isso começou a agregar bastante. Então, e aí, de novo, você acredita muito naquele resultado final. Dentro do programa de trainee, a gente tinha um projeto, então alguns trainees foram selecionados, pensados de diversas áreas, e a gente caminhou muito com o projeto, enfim, ainda tem algum sigilo nisso, então o projeto que ia unificar várias plataformas comerciais dentro daquilo que a gente vê hoje, a gente vê no celular, clique aqui, compra, tinha uma iniciativa acontecendo lá dentro do banco, que só não foi, o contrato estava pronto, como algumas empresas gigantes do setor, o contrato estava pronto e acabou sendo suspenso por conta da fusão. Né? Então, assim, mas isso tudo estava muito pronto. Aí você volta para Bauru, nesse processo, nesse período. E aí, nesse final, né, no final ali de 2010, eu recebo o convite do meu pai para voltar. Olha, a empresa está no momento e eu preciso também pensar qual que é o futuro dessa empresa, né? Eu acho que esse ciclo de vida é natural que a gente enxerga como faz. Então, você vai contar para nós com mais detalhes seu retorno para Bauru, né? Como que aqui também você desenvolve, ajuda... Perfeito. De alguma forma, como você trouxe a sociedade por meio da administração, da gestão. Nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta já. Você fique com a gente, voltamos já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária e o bate-papo de hoje é com Bruno Pegorim e ele trocou as multinacionais pelo mercado imobiliário. Bruno, e como foi então para você aqui em Bauru, né, esse retorno trabalhando com a empresa familiar? A empresa tinha já vários anos, né? Ela foi fundada em 1990, então em 2010 eu recebi esse convite. Era um momento de mercado muito bacana. E aí eu comecei a olhar e falei, olha, ou eu volto agora ou eu não volto mais, porque as carreiras são em construção, o tempo de desenvolvimento, enfim, a velocidade de cruzeiro que você precisa atingir, era aquele momento de voltar. Então eu volto em 2010 para trabalhar junto lá com a família no desenvolvimento. Então na época a gente tinha alguns setores que ainda permanecem no escritório, seja de lançamento, de alocação, muito forte. Eu tenho bastante ciúme, porque eu acredito que é uma confiança muito grande do patrimônio de gerações de uma família, que a gente ali está junto, né? Aconselhando, acompanhando, estando à frente, representando os clientes, e a confiança do outro lado também, né? Do locatário que está buscando imóvel, acompanha a gente. Então, essa estrutura de muita responsabilidade, a gente acompanha e gosta muito, né, ao longo do tempo, e outras tantas coisas que a gente faz. Eu acabei me envolvendo mais com a parte de desenvolvimento imobiliário, novos projetos, e aí tem uma ligação muito grande também, em todos esses setores, né, com o Secov, que a gente estava comentando. Então, que você recebeu um convite. Sim. E também tem uma particularidade aí nesse convite. Sim. Então, logo que eu voltei, pelo fato de conhecer como as pesquisas eram feitas e envelopadas, entregue para o cliente no final, meu pai, o Riad, na época, meu pai Fernando Pegorim, e o Riad, empresário aqui da área também, receberam um convite para trazer a regional do Secov lá no passado. E depois fui acompanhando ali meu pai, fui ver e comecei ali a opinar sobre a pesquisa, né? Foi feito assim, foi feito assado, a informação, que tipo... Então, e ali em algum momento, em 2012, eu recebo o convite para começar a apresentar e ganhar também uma diretoria do Secov nessa participação. Então, a aprovação das colunas, às vezes a gente tinha essa posição, mas o principal era a apresentação dos dados, que eu tenho muito respeito, assim, dentro do universo imobiliário, são os dados mais respeitados que a gente tem de todo o mercado, e com a profundidade, é praticamente um censo que a gente tem do mercado de construção. E eu tive essa sorte de conhecer como essas pesquisas são feitas e são analisadas, e depois lá no final de conseguir apresentar, de tentar trazer isso para o público, como fazer. E aí o passo a passo foi indo, e no ano passado eu tive o convite para ser diretor regional, né, acompanhar por enquanto aqui, né, enquanto eu tiver essa sorte de representar a regional do Secov, aqui em Bauru, Araraquara, são diversas cidades que a gente tem a permeabilidade a região, e representando também a nossa região aqui em São Paulo nos eventos que a gente tem. Então é um trânsito bacana, e isso vai agregando também, porque como existe esse dever institucional, a gente tem diversas cadeiras em conselhos, seja
Conselho do município, por exemplo, a gente participa no conselho com uma cadeira de entidade, a gente participa e atua e apresenta um pouco o que é a visão de quem está construindo e os benefícios disso lá para a cidadania, para a cidade, né? Então, como é que esse impacto, muitas vezes a pessoa fala, olha, isso a construtora pode compartilhar com isso ou aquilo, não. Isso vai custar mais caro para o cliente final. Se as pessoas estão dispostas a isso, porque, e aí, voltando, né, essa condição de olhar os dois lados da moeda ajuda muito a facilitar a visão. Porque, de fato, muitas coisas chegam de uma maneira míope, né, para o público em geral, lá no final, que está analisando ou está votando num plano diretor, por exemplo, que é o que a gente está passando hoje, né? E, do outro lado, nosso temor é que a cidade, como tantas cidades aqui no interior do estado de São Paulo mesmo, param sua produção, que é ruim para todo mundo, em especial para as famílias, que deixam de ter a oportunidade de escolher os imóveis que elas querem, né? Então, isso tudo a gente enquadra, entende e tenta colocar as múltiplas visões, né, dentro de um universo que é o universo que eu admiro e sou apaixonado, que é o universo imobiliário. Então... Você tão jovem, né, já tem esse convite da Sicov e isso tudo devido à sua trajetória, ao seu histórico. E você ajuda pessoas a realizarem sonhos, empresas também. Sim. De que forma, né, que você contribui? Seja dando dicas na parte econômica, você já trouxe um pouquinho aqui. Traga algum exemplo na prática para a gente também conseguir visualizar melhor esse seu trabalho. Assim, a gente sempre olha... primeiro, o grande panorama, né? Então, assim, a pessoa tem consciência daquilo que ela está investindo, de que caminho que ela está seguindo. A gente acompanhou diversos clientes que, olha, isso aqui é o patrimônio da minha família. E a gente está acompanhando em algum momento, olha, o melhor caminho é você constituir uma empresa para administrar esse patrimônio, né? E até uma questão sucessória. Então, quais caminhos as pessoas devem seguir, a gente acaba orientando e sugerindo também. Eu acho que o ponto principal é ter essa consciência e... a transmissão imobiliária, né? Quando você fala uma transação, quando a pessoa compra, existe uma necessidade de acompanhar muito profundamente o que é essa transação. Então, isso, assim, é um pilar do escritório, né? Essa segurança ao entender o que ela está fazendo, né? Então, eu vou comentar aqui de risco, mas dentro do nosso escritório, a gente não passa uma negociação com risco, né? Salvo se aquilo for extremamente importante e a pessoa está muito consciente do que é aquilo. Então, muitas vezes a gente está falando de risco, mas risco de tempo. Então, a gente já acompanhou diversas negociações que o tempo para o desenvolvimento era consciente. Então, é um risco que você está analisando lá dentro da matriz e a gente tem que colocar isso à mesa. Então, e aí às vezes eu brinco lá na mesa, eu gosto de brincar muito com o setor médico, falo, olha, o médico quando ele está te operando é seu joelho, você tem dois e só um do lado direito, então ele tem que funcionar, né? Então isso tem que ser com esse cuidado, e aí independente do tamanho da negociação que a gente tem à mesa, lá no escritório, a gente conduz com toda a diligência, né? Então, já aconteceu, por exemplo, de o cliente chegar com um desejo, com um sonho e vocês darem outro direcionamento? Direcionamento não, mas, por exemplo, não faz isso, tem um mês e pouco, um cliente viu, gostou de um imóvel, passou, analisou, condição comercial tá ok, vamos para diligência de documentação. Cliente, tem um porém aqui que precisa ser visitado. Né? Uhum. E aí a gente deixa isso muito claro e vale a pena correr qualquer risco nesse sentido? E aí a nossa orientação é que não siga. Né? Isso infelizmente é corriqueiro, né? Porque a gente trata de negociações, enfim, de diversas espécies, mas isso pode acontecer desde um imóvel lá de uma família que tem... Eu já vi casos no escritório, chegou uma matrícula do imóvel, a gente começa a olhar e fala, olha, a senhora ou o senhor não é proprietário de 100% do imóvel. Falta um pedacinho aqui que alguém não te transmitiu. E é muito ruim ser portador dessa notícia quando a gente está ali transacionando, ou seja, um fiador que está apresentando a sua documentação. Então, a gente brinco que a gente é extremamente chato e o meu maior concorrente, muitas vezes, é a documentação. Porque a gente não supera essa questão por conta de ser extremamente tradicional. Meu cliente espera isso de mim, ele não quer tomar risco, ele prefere ter um imóvel vazio do que mal alugado, ele prefere uma negociação consciente para que ele tenha uma tranquilidade ao longo do tempo. Então, dentro dos 35 anos da empresa, a gente nunca teve nenhum desafio, nenhum problema nesse sentido,
muito pelo trabalho, mas graças a Deus também a gente se esforça muito para que isso aconteça. A gente tem um critério muito grande também na divulgação. Existe um papel fiscal que é imposto à imobiliária, e a gente discute isso muito, vai na Receita, pergunta, tá certo, tá errado, e desaconselha quem não atua dessa maneira. Porque eu recebo muito cliente que passa por esse problema, ele acaba relegando isso ao longo do tempo, acaba sendo fiscalizado, sendo multado e nos procura porque sabe que a gente conduz de uma maneira lisa e dentro daquilo que a lei exige. Então, o planejamento tributário é excelente, mas sem evasão fiscal, nos pilares também que a gente tem no escritório. Bruno, tem alguma lembrança sua marcante, né, dentro da sua trajetória aqui em Bauru, que você acha importante compartilhar, que você fala assim, não, essa daqui realmente me marcou, foi importante, e Bauru para você, como bauruense retornando, né, o que significa nesse período todo que ficou fora e retorna para a cidade? Qual a importância? Bom, sempre voltando para cá, né, sempre que eu estava de volta, eu nunca deixei de voltar sempre, né, sempre que possível, apesar das distâncias. Se chegar a sentir em casa a temperatura, Curitiba é extremamente frio, tem muita saudade lá, uma cidade que é apaixonante, mas aquela sensação de estar em casa, São Paulo tem aquela loucura, tem uma velocidade diferente, que eu não sinto falta, de verdade, né? Então, lá eu tinha trânsito, aqui eu tenho a velocidade sem tanto trânsito, aliás, nem compara com o que tem lá. Então, se sentir em casa e participar, então, assim, às vezes, está andando de carro, olha, a gente participa daquilo, a gente toma conta daquela locação, aquele prédio nasceu, eu brinco lá na mesa do nosso escritório, o primeiro passo, a cidade está se desenvolvendo para esse ou para aquele lado, porque a gente tem algum envolvimento, facilitou com que esses processos acontecessem, revisitou, então tem uma região da cidade que nasceu lá com meu pai e agora eu tive a oportunidade de dar sequência em novos negócios ali, por confiança de todo mundo que estava ali no jogo, né? Então, olhar para a cidade e ver que você faz parte da alteração aqui, né, do cenário, isso de uma maneira bacana, né, que as coisas vão acontecendo, isso é muito gratificante, né? E isso também vale para aquele cliente que saiu emocionado porque ele conseguiu, de uma negociação que vai abrigar aquela família, de uma empresa que vai nascer com um sonho, e aí a pessoa se dedicou, enfim, a gente participa muito da vida das pessoas, e isso não é só imóvel, né? Então, assim, ver essa evolução, e mesmo quando o cliente, olha, eu preciso vender para resolver uma outra questão. Então, assim, estar junto nessa velocidade e conseguir concretizar, apesar de todas essas dificuldades que existem naturais do mercado, é extremamente gratificante. Então, todos os dias, eu tenho boas histórias aqui, eu acho que a gente passa o dia todo contando cada uma delas. Tenho certeza disso. Olha, estamos caminhando para o final do nosso bate-papo, até porque uma boa conversa é assim mesmo, passa rapidinho, e é conversando que a gente se entende, né? Aqui no Pod TV, gostaria que você falasse para nós aí, em uma frase ou uma palavra, como preferir, definir o que é sucesso para você. Olha, persistência. Eu acho que não existe sucesso sem persistência. Eu fui extremamente persistente para conseguir a faculdade, para buscar lá. A gente gosta sempre de lembrar de sucesso, mas é sempre uma persistência enorme de o estágio, o trainee, a mudança de cidade, a empresa, a insistência de conseguir. Então, acho que o sucesso não consegue caminhar na persistência, é uma construção de longo prazo, né? Eu acho que ninguém se sente satisfeito como se fosse uma linha de chegada. Sucesso, a persistência de todos os dias. Perfeito. Olha, muito obrigada por participar aqui conosco, mas antes também gostaria que você deixasse rapidamente aí as suas considerações finais para quem está nos acompanhando, falar aquilo que está no coração. Claro, eu acho que assim, acho que a gente está falando muito aqui de trajetória, de setor. Eu acho que trabalhar com essa paixão e entender que ela tem desafios, e esses desafios precisam ser superados, acho que faz parte aí da arte de estar vivo todos os dias, de encontrar esses caminhos para olhar para o dia seguinte, né? Ter uma construção bacana do que é o seu dia a dia, né? Que ele vai te levar para o próximo degrau. E, enfim, esse é um caminho de todos os dias, né? Mas que a gente também não quer chegar na linha de chegada porque não parar no dia seguinte. Eu acho que é uma construção diária. É isso mesmo. Tá certo. Muito obrigada por você aceitar o nosso convite. Já fica aqui um novo convite para que retorne para trazer novas histórias para a gente também. Sucesso para você. Muito obrigado para todo mundo.
Olha, então nós conversamos com Bruno Pegorin, esse bauruense persistente, empresário que realmente vem fazendo a diferença aqui na cidade. E aqui, né, claro, eu vou deixando para você o meu forte abraço, a minha gratidão por nos acompanhar até esse momento. Até mais, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.